noite para você que se liga no nosso Parada Técnica, aquele encontro marcado para a gente falar do mundo da bola, uma bola que é do Distrito Federal, é claro, aqui na nossa plataforma no YouTube, DF10 Brasil. A gente chega para bater esta bolinha contigo, né? No oferecimento da Clínica Odontológica Marília, valorize o seu sorriso e o de sua família e muito mais do que isso, saúde para você, é o que importa, tá bom? No 33847722, a gente fala com oferecimento também do Nona Caetano, lá no Instagram, massas artesanais maravilhosas, que delícia, nessa temporada de frio, né? Uma massa com um vinhozinho. Esse final de semana eu tomei um vinho, por incrível que pareça, né? Comemorando esse aniversário da semana passada, fiquei fora de combate aí, mas foi gostoso, um vinhozinho Toro, Toro, eu vou dar a dica aí. Bom, Toro? Cabernet Sauvignon, mas sem as pontas, tá? Toro sem as pontas. Gilmar já quer pegar no meu pé, eu conheço a fera. Também conosco, Luz do Sol Energia Solar, através do 999671825, barateando o valor de suas contas de energia elétrica. Também Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, SINDES-VDF, que já aproveita aqui na abertura do programa para te fazer um convite. Amanhã, hein, 19h30, lá na Rampa dos Vigilantes, no CONIC, Assembleia Geral Extraordinária dos Vigilantes de todo o Distrito Federal, para votar aí as possíveis propostas que deverão acontecer até amanhã, terça-feira, né? O que aconteceu será votado, conversado amanhã, a partir das 19h30, na Rampa dos Vigilantes, é o SINDES-VDF, o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Deixa eu apertar a mão desse mala aqui, ó, que antes do programa, tá? Já começou a me zoar. Como é que é o negócio aí? Pega o celular e mostra aí, como é que é a música que você ouviu o dia inteiro hoje, Gilmar? Como é que é? Mandaram uma música aqui pra você. mim. Agora que eu não sei quem foi, mas tá aqui. Deixa eu achar aqui. Sei. Deixa eu encontrar aqui. Você vai encontrar. Eu vou encontrar agora. Vai encontrar? Você encontra, deixa eu ver como é não que não existe um é. ditado. É em Van Lins? O que é? Quem cacha, aça, né? Quem procura, encontra. Tá aqui aí. Tá. Mandaram um áudio aqui pra mim aí. Uma musiquinha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Coloque aí. Deixa eu colocar aqui no início aí. A casa caiu, a festa acabou. Toma vergonha nessa cara, mas eu tô pensando que é música de verdade. Ó, deixa eu te falar. O programa aqui é para falar dos nossos candangos na Série D, pra gente bater uma bola sobre o nosso Sub-20, que já tá nos momentos derradeiros. E para com essa conversa fiada aí, viu? Fábio, eu falar dos candangos Sub-20, mas a Copa do Mundo de Clubes também, apesar do Botafogo e do Flamengo terem saído. Não me interessa valeu a Copa muito do a Mundo. Participação. Valeu a participação, o Flamengo teve uma boa participação. Valeu, parabéns Flamengo, pro Flamengo, Botafogo, Fluminense, Botafogo, valeu, parabéns para todos. Parabéns. O Fluminense tá valeu de parabéns, também, o Palmeiras, todos estão de parabéns, todo mundo de parabéns pela participação, que foram ótimas. Cada um aí no mínimo 150 milhões de caixa. Isso, tá bom, Gilmar. Pena que o Flamengo, né, perdeu por imaturidade, perdeu o jogo para ele mesmo. Não adianta querer enaltecer o time alemão não, porque foi mais demérito do Flamengo do que mérito deles próprios. Como é que freia uma figura dessa? Dá um destaque, duas palavras assim, do fim de semana dos candangos. Aqui, ó, 3 palavrinhas, vai. Faltam 2. O Capital... Mal perdeu o jogo lá, Ceilândia venceu, numa partida que teve de tudo lá, menos futebol, mas isso a gente falando depois. Muito bem. Ô, Romer, você mais calmo, sereno, tranquilo, também com a cabeça inchada, porque nós entramos num bolão aí que foi roubado, hein? Aqui com o Gilmar eu só fui no Duque, com você eu fui no 0x0, Romer. 0x0. Tem muita gente que tá precisando tomar um banho de sal grosso, né? Uma turminha aí tem que ser assim. Não é fácil, Os números foram muito difíceis, João. Como é que foi o número? Foi tudo colado, como é que é? 19, 20, 35, 34, 35. Não dá pra mim, não. Mas é assim mesmo. São João à parte, quem não tá soltando foguete, quem tá tomando quentão é o capital, né, Romer? A confirmação aí do que eu falei, né? Pelo que vem jogando, a classificação já voou há muito tempo. Pois é, tá aí. Romer Borges e Gilmar Rodrigues, juntos nós vamos aqui tricotar um pouco sobre a nossa Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos no último sábado mais uma rodada com o Gato Ceilândia vencendo, 2 gols de pênalti também é gol.
Vitória também vale 3 pontos. Se aconteceu aos 51, 55, 60, não importa. Parabéns, Ceilândia, pelo resultado, porque Série D é assim mesmo. Aos trancos e barrancos, vamos rompendo e vamos levando. Ao contrário do Capital, que, né, vai na base do classe A, esquece que está na classe D, e aí tomou mais uma, perdeu para a equipe do Luverdense. Aliás, a gente já pode até colocar na tela os resultados dessa 10ª rodada, né, Gilmar? 10ª rodada que teve o Ceilândia vencendo o misto por 2-1, daqui a pouco é assunto para o Gilmar e para o Homer. O Porto Velho conquistou um grande resultado, empatou com o Goianese em 0-0, né? O Luverdense atropelou o Capital, é só para falar, né, para mexer com os brios, 2-1 o Luverdense em cima do Capital. E ontem o Goiânia faturou a Aparecidense. O Goiânia perdeu para a Aparecidense por 3-0, para ver se o Gilmar está acordado. 3-0 a Aparecidense. Com estes resultados, está aí na sua tela também. Opa aí a classificação, ó. A Aparecidense volta à liderança, Ceilândia deu uma coçadinha na liderança, mas depois caiu para a 2ª posição, mas tá bom demais, viu? Primeiro, a Aparecidense com 22. Eu vou botar o Ceilândia aqui na 2ª posição, porque eu estou apenas tratando de números, pontuação. E aí eu quero me dar o direito de botar o Candango ali em segundo. Outros vão falar, não, mas o segundo é o Luverdense, porque no saldo... agora eu não quero nada de saldo, eu quero só ponto, porque é o que vai definir lá na frente mesmo. É bem provável que seja só pontuação, não vai ter essa disputa. Quantos gols, quantos cartões, quantas vezes namorou, me poupe. Terceiro, Luverdense com 20, fechando o G4 misto com 16 pontos. Ceilândia tentou, mas tentou ajudar o Capital não aceitou ajuda, não. Quinto, Capital com 13. Sexto, Goianésia com 7. O sétimo é o Porto Velho com meia dúzia. Oitavo, Goiânia com 5 pontos. Tá aí, ó, na sua tela, para você conferir tudo o que aconteceu no fim de semana no grupo A5. Volta aqui para nós, aqui para a gente prosear. Já começo aí perguntando para o Homer, nesse frigir dos ovos aí, né, Homer? Todos os jogos desse grupo A5. Queria, Homer, que além de você ficar mandando mensagem aí para o povo, que você fizesse trouxesse uma opinião geral sobre esta 10ª rodada, com Ceilândia 2-1, Porto Velho 0-0, todo mundo se abraçando para degola mesmo, Luverdense 2-1 no Capital e nada diferente, Goiânia 0, Aparecidense 3. Ficou de bom tamanho tudo isso aí, Homer? Bom tamanho, é aquilo que a gente falava aqui no último programa. Nessa situação aí, quem ainda está lutando, o jogo do Ceilândia com o misto, como eu disse, seria um jogo muito difícil, tanto um quanto o outro poderia vencer, era jogo para 1-0, uma diferença de 1 gol, como aconteceu. O jogo do Goianésia com Porto Velho é 2 que vão lá só para cumprir tabela, então só for lá para matar o tempo, né? A equipe do Luverdense, como eu disse lá, o jogo ia ser difícil, atropelou a equipe do... Fez tomou empate e aí depois virou. Fez outro, né? E se tomasse o empate, ia tomar outro de novo, porque lá dentro a pressão é forte. E o jogo da Aparecidense contra o Goiânia, a gente já sabia, quem gosta de fazer aquela fezinha, era ter jogado lá, que era fácil assistir esse jogo. E se apertasse muito, a Aparecidense fazia muito mais. Uma última pergunta, por que quando você fala do Capital e analisa, você fala fazendo assim, ó, quer ver? Corta aqui para mim. Isso. Ele faz assim, ó, gente. Ele comenta sobre o Capital fazendo assim, ó. Não, o Capital não tá bem. Porque... Eu já falei que o Capital... eu penso... Ele fica olhando pro ladinho, pro Gilmar. Não sei, não. Ei, Gilmar, finalmente você está convencido que o Capital não vai para canto nenhum, né, Gilmar? Não, convencido não. Eu não sou dirigente de clube, não tenho ligação com nenhum clube, mas eu tenho certeza que esse projeto do Capital vai longe. É um projeto bom. Nessa Série D? Não, nessa Série D desse ano, de série D, mas também Gilmar. não está definido. Me mostra matematicamente que o Capital não tem chance. Eu mostro, não Mostra, então faz a conta, vai. Calma tem aí. um quadro aí, uma calculadora, mostra aí, vai. Então vamos. Qual o último jogo que o Capital venceu? Não, qual o último jogo que ele venceu? Não,
meu Qual o amigo, último jogo que ele venceu? qual foi o último jogo que o seu Vasco venceu? Não quero saber Vasco, não, pai. É gente, Série falta- D. Tem Série D. 12 pontos em Não, disputa. Tem e 4 tá, jogos. e primeiro que- Olha, se ele ganhar lá Se- do... Se ganhar, não, aí tudo bem. Se ele não deu conta de ganhar o último jogo. O time do Capital não pode ganhar do misto no sábado que vem? Quem? O Capital. Se ganhar do misto, Dê a sua Não, se opinião ganhar, sobre não. isso aí. Se ganhar, Tá. Me fale aí o que você espera aí, vai. Coloque É. na mesa o que aconteceu tudo, vai. Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Eu acho que vocês deveriam usar... Vocês não. Eu ouvi você dizendo Eu aqui. só ó. boto fogo. O Aluverdense atropelou o Capital, 2-1. ué, não 3 foi não? pontos, Eu atropelado. acho 3 que pontos, também você- 10-0 ou 2-1 Agora- é o mesmo ponto, 3 Pois é, pontos. agora já contra quando o Ceilândia ganhou do misto, 2-1 também. Atropelou o Misto. Atropelou. Atropelou. Três Eu pontos. acho que foi um 3 jogo pontos. muito difícil que o misto poderia ter ganhado. não é difícil, Mas foi como é que difícil. o misto ia ganhar se não jogou futebol? Não. Fez um gol numa Eu falei bobeira aqui lá. no último programa que Peraí. seria um jogo complicado, que nem o Ninguém tá Ceilândia conseguindo, foi. em casa ninguém tá Complicado e conseguindo extra-campo, entender. porque Vamos dentro do falar campo, um não. cada vez. O jogo do Ceilândia, você estava lá presente. Nós estamos Eu falando do Capital Isso, primeiro. é porque ele está dizendo sobre não ter jogado, então rapidinho nós ainda vamos jogar. Ali ninguém foi pro jogo. Como eu falei que ia ser, agora para frente ninguém vai arriscar. O do Capital, já que você vai dar agora dizer que foi roubado, que teve um pênalti, essa coisa toda, você já falou para mim nos bastidores que teve pênalti pro Capital. Roubado? Não, Diz que foi roubado, que teve pênalti pro mesmo? Capital lá. Ixi, rapaz. Entendeu? Vai a polícia aí, ó. Então, tem que aceitar. Eu já falei, não sou contra o Capital, não, e sou a favor. Desde o Candangão, a gente vem falando que a gente torce para esse projeto dar certo. Espero que essas falcatruas, essas conversinhas que andou aí, essa briga de dirigente, não seja verdade, porque a gente torce para que os outros clubes que ainda não se organizaram também se organizem. Para o projeto, a gente torce. Agora, estou falando da Série D, não deu certo, porque às vezes acontece isso, bons jogadores, mas não deu liga. Sim, não deu. Mas Qual a também palavra, não está Gilmar eliminado Rodrigues? ainda. Fale, Gilmar. Pode falar. Não está eliminado ainda. Tá difícil, tá, porque perdeu os pontos em casa e no sábado, quando buscou o empate, o time estava melhor no jogo e toma um gol naquele, faltando menos de 10 minutos nas circunstâncias que tomou, aí já não tem o que se falar. Agora, quanto ao Ceilândia, o Ceilândia foi muito mal, tá? O time Mas nós não entramos no acertou. Nós Ceilândia. estamos falando no Capital aqui. Senão Gilmar. vai Falando do bagunçar. Ceilândia Então, primeiro. não, Então, não, do é porque Capital. vocês ficam se porque degradando, o né? que nós vimos, o que nós vimos lá foi o seguinte. Ah, Um jogo onde o Aluverdense abriu o placar, o Capital empatou. foi. Estava até melhor no jogo quando tomou o gol, estava bem no jogo. Toma um segundo gol daquele. Você viu, Quando você se viu fala- na TV ou no rádio? Ouviu? Não, eu vi as imagens. Ah, Quando você se viu as fala em imagens? pênalti... Como é que você falou que lá é atrasado, que lá não tem como andar? Então não acabou o atraso lá? Você viu com Não, é o imagem? seguinte, no primeiro tempo, a gente tinha as imagens, não tinha áudio. Tinha 5 minutos de áudio, Foi, 15 com o sem tempo lá áudio. eles tiveram No dificuldade. segundo tempo, continuou do mesmo jeito. Tinha imagem, tinha hora que tinha áudio, não tinha, mas muitas vezes tinha imagem. Agora você quer que lá no interior do Mato Grosso, depois dos 45 minutos do segundo tempo, a falta foi dentro da área, o juiz deu fora. Você acha que se um juiz no interior do Mato Grosso der um pênalti Sai contra o time da casa, Sai vivo? sai vivo? Se Mas os por caras que é só lá? se os caras fora de casa, eles fazem o que fizeram aqui lá na Ceilândia, você imagina lá dentro da Saiu casa alguém deles. morto aqui? Mas deixa eu Não colocar... saiu por causa da polícia. Deixa eu colocar uma cerejinha. Não saiu por causa da PM do DF. Lá não tem porque polícia, não? o pessoal do misto eles iam Agora não, linchar não, o não, árbitro. Nós já fomos lá para Badião. Vou botar uma agora cerejinha. é. Vou botar uma cerejinha aqui. Sim. Gilmar, impoluto e sapiente comentarista Rodrigues. Mas você não acha que a nobre equipe do Capital deveria ter a consciência de que iria disputar uma Série D, onde a criança chora e a mãe não vê, né? Que tudo isso é inerente à Série D, pênalti, se der, dá para casa, o juiz apitar, se for para decidir para um lado, ele decide para o outro, como ele já fez com o Capital aqui em casa, que os caras, acho que o próprio misto reclamou, que o juiz fez umas lambanças lá, não foi? Teve uns negócios aí também. Sim, reclamou sem fundamento, reclamou sem o que fundamento. a gente Mas também lá tá, pode a gente ser tá sem falando fundamento. aqui, ó, a gente tá falando do dentro de campo, né, o que acontece e tal, mas são situações
que não é nada de novidade. O Gilmar mesmo sabe que não é nada novo você ter dificuldade para jogar no interior lá e o apito amigo favorece ao time da casa e tal, né? Mas a minha preocupação, ela vai muito além dessas situações que são inerentes à bola. A minha preocupação é que nesta bola aí, o Capital não está jogando. Não adianta, não, tenta, mas tenta não resolve, velho. Tenta, não resolve. O Capital, até aqui, ele tem sido ineficaz. Ele não bota a bola para dormir, entendeu? E aí a bola pune, como diria o Muricy Ramalho. E aí a leitura que a gente faz, que é o seguinte, tudo bem, Gilmar, tem 12 pontos pela frente, mas tem 5 rodadas que a gente está usando o mesmo discurso. Tem 20 pela frente. Aí vem outro programa. Tem 17 pela frente. Aí volta. Aí tem 13 pela frente. Aí hoje, nessa segunda-feira, a gente está falando aqui, tem 12 pela frente. Aí segunda-feira que vem, nós vamos falar, tem 9 pela frente. E, Gilmar, eu não vejo as coisas acontecerem. É verdade, o que você está falando é tudo verdade. Por quê? O time, né, com a vitória esperada do Ceilândia, como nós esperávamos isso, se ganha o jogo lá, estaria empatado com o Misto, mas fazer o quê? Agora Tudo isso vai ter que reflexo ganhar do nos que perdeu. próximos sábados. Fazer o quê? Agora, fazer o quê? Ninguém sabe o que está acontecendo, porque converso Não com deu muita liga. gente que conhece o futebol Deu do liga, Distrito não deu Federal. liga. Muita gente diz, não, esse time do Capital não é o melhor time da chave, é o melhor time da Série D. Muitos que conhecem muito de futebol dizem isso. Nossa Agora não Senhora. está dando liga, dentro Da de Série campo não D? está correspondendo. Agora, Fábio, Pode você ser a já maior fez... folha salarial, Você, né? Fábio, você melhor já fez não. muitas coisas pela primeira vez. Todos nós, né? Já fez muitas coisas pela primeira vez. Sim. Mas daí dizer... É a primeira vez, de repente é a primeira vez que o Capital está participando de uma Série D. Sim. E já está classificado para o ano que vem, independente de ser eliminado ou não. O ano que vem já está Sim, mas tem classificado que para pegar o participar da Série D. exemplo Pode ser como o exemplo Ceilândia para vem os pegando e tentando, o Ceilândia vem batendo na Sim. trave aí por muito tempo. Então, o que a gente está dizendo assim, eu discordo, talvez você colocou assim errado, você queria falar que contratou, mas dizer que ele é o melhor da Série D, não tem jeito, você fala em números agora. No papel, muita gente que conhece futebol. Não, eu às conheço vezes diz e que é. discordo, faltou... Nesse ponto aí, eu reconheço, ó. Eu reconheço. Eu não entendo nada de bola. Eu boto a minha cara aqui. Eu não entendo nada de futebol. Porque Capital, o melhor time da Série D, não. Eu digo que não é. E aí o Capital pode me chamar de burro da bola, seja o que for, porque eu tenho humildade para aceitar isso aí. Porque eu tenho acompanhado a Série D, que tem de time bom. Você quer ver? Vou dar um time aí que pega o Capital e faz assim, ó. Rio Branco, do Espírito Santo, o Capa Preta. E- O goleiro é teu amigo, Fernando Henrique, tá? Bruno Silva, ex-Botafogo, tá ali. Aí tem uns jogadores, cara, do Brasiliense que estão lá também. É justamente o que o Rome acabou de falar, Gilmar, que você entende também, que é a questão do encaixe. O Capital não encaixou. Tem outras equipes que são até mais frágeis, jogadores que ganham menos, mas encaixou. É o que a gente está discutindo aqui. O Capital não encaixou. O Ceilândia, hora encaixa, hora não encaixa. Hora encaixa. Eu vou até parar de ficar falando isso, que não fica... E um detalhe, Fábio, Você tá com o pescoço duro? A Você tá Copa, virando? a Copa do Brasil atrapalhou esse time do Capital, porque Também acho. se você não tivesse nessa pressão, o time do Capital, se ele tivesse somado os pontos em casa, ele não ia jogar aberto lá contra exatamente. a Luverdense. Ele teve que ir lá buscar um resultado. E isso não quer dizer que o time é ruim por conta disso. É a situação que ele chegou, faz com que ele precise sair para o jogo. E a Série D, às vezes, você tem que ir fechadinho, como o Misto fez aqui, achou um golzinho, essa coisa toda. Então, assim, ó, isso tem que ser aprendizado. Você quer disputar tudo da mesma forma, às vezes você não ganha nada. Que seja para o ano que vem aprendizado. Mas que esse ano a vaca está indo para o brejo, não está não, Gilmar? Bom, vamos ver, são 3 pontos em 12 que falta disputar. Eu vou falar... Se ele perder para o Misto Aí no já foi. próximo sábado Ainda lá... tem aí, chance, meu ainda amigo, falta 9, aí vai ficar faltando 9, Não, né? aí fica muito difícil se perder para o Misto. Agora, se ganhar do Misto, fica empatado em ponto. E o time do Misto, aqui para nós, né? Nós vamos chegar lá. nem discutir. Nós vamos chegar lá, porque ainda tem mais uma cerejinha do Capital. Este nobre colega, amigo de trabalho, ele fez uma análise, acho que ainda foi no Candangão. Foi no Candangão. E trouxe aqui. Ele falou assim, ó, presta atenção aí, Fábio. Você já percebeu que o presidente do Capital, o Godot,
ele tem pavio curto? Eu falei, eu nunca vi o pavio dele. Ele falou, eu já vi, é curto. É curto. Porque 3 cacetadas ele já pensa em mudar o treinador. Então, vamos pensar aqui, botar o tabuleiro aqui. Se realmente ainda há chance para o Capital na sequência da Série D, e a equipe vem de 5 insucessos, resultados que... mas empatou. Mas, se empatou em casa, era para ganhar. Resultados que não estavam na conta da equipe, né? A pergunta que não se cala. Gilmar, fala baixinho aqui. Você acha que o Surian fica até sábado? Gente, eu não sei. Eu Trocar tô treinador preocupado. faltando 4 rodadas é difícil, mas tem umas coisas que não tem explicação. O Matheus Silva foi o melhor lateral esquerdo do Candango. Não joga lá. Disputou contra o menino Piauí lá do Gama, né? Que já renovou para o ano que vem, viu? Aliás, daqui a pouco eu quero que vocês falem do Gama. Parece que tem Clemente, né? Não, o Gama vem fortíssimo ano que vem. Né? Eita, nós Ó, segura já o tá com Rome. time Eu quero ver o pronto. Rome ano que vem. Tá com o time pronto. Ah, não, eu discordo, mas depois a gente fala. Sim, mas, ó, o Matheus Silva, olha, o Renan Luiz, bom jogador, mas desde 2023, que a gente vê esses 2 jogadores que estão lá, sempre foi revezado. Você está Um enrolando. joga Eu vou outro falar joga aqui, ó. outro. Dentro Aí, mas dessa deixa eu visão, dizer, eu trocaria o treinador sim. Sim, Pegava mas- aquele que estava do Gama, o Luiz Carlos, né? Sim. Pega ele e tenta motivar. O que ele fez no Gama, se der certo, não, pronto. mas vamos fazer o seguinte, Esse vamos negócio aqui. de ficar suriano, tá? Não, falta aí quantos rodadas? 13 pontos, o jogo você com falou, 90 minutos, mais 7 de desconto, 8 de desconto. O Renan Luiz pode estar cansado como foi, ele não deixa o Matheus Silva entrar em campo. O Éder Lima, zagueiraço, perdeu a posição. Pedro Romano, que também isso aí não vamos nem discutir. Pedro Romano é o melhor zagueiro que nós temos por aqui, disparado. Mas o Éder Lima, depois de Pedro Romano, é o melhor dos zagueiros que tem aí. Entrou só no jogo. Foi aquele jogo que ele fez o gol lá, que deu a confusão. Eu discordo. Eu Aí, sou mais um porque Foca. se tira Foca que o dá. Lucas Oliveira, se tira o Pedro Romano, igual saiu machucado no jogo de sábado, e outros jogos anteriores, treinador por que que você ele fala? não coloca o Éder Lima? Quem é o treinador? Suriano. Suriano. Por que ele não coloca o Éder Lima? Faz sentido. Por que não coloca o Matheus Silva? E tem outros jogadores ali, por que não entra no time? Tem alguma coisa. Agora, nós não vivemos, não vivenciamos o dia a dia, não sabemos Tá, se tem mas problema aqui, ó, no vestiário. eu seria igual o Adson Batista. Nada contra o Surian. Quem que é Adson Batista? É o presidente do Atlético. Ih, Ele, lá ele não vem é você amigo. com futebol Ele não é goiano pra amigo cá. de ninguém, não. Ele paga o cara e pronto. É Quem resultado, paga o tem que ter Surian é resultado. tem que ter Nada contra o resultado. Surian, como não foi contra os outros que não der certo. Não conseguiu os resultados, ainda tem aí que ser de 13 pontos, né? 4 rodadas, 4 vezes 3, 12 pontos ainda, 12 né? pontos. Então, Se ganhar lá, sábado, empate, tá, ponto, mas aí vai se pro ganhar, você detalhe. precisa dar uma Mas sacudida. se não ganhar, já era, meu Você amigo. tem que motivar. Essa turma já está meio desconfiada. Pega um treinador e vamos pôr, não sei se o Luiz Carlos está desocupado, ele conhece o futebol daqui, já conhece grande daquele Ele jogador. está debruçado do projeto Gama 2026. Ah, mas de repente ainda é 2000. Não, Tá, o Gama não poderia mistura ser as dele. coisas, Traga não. o cara, Deixa ele quieto traga o lá, cara, mano. pega o Surian, agradece, paga direitinho, muito obrigado. Põe outro e tenta uma motivação no elenco desses jogadores que você está dizendo que não está entrando. De repente ele chega lá, dá uma sacudida. Geralmente, a gente que gosta de fazer assim uma loteca desde antigamente, toda mudança a maioria, 99% de quando um time troca, ele não perde a sua primeira partida. Então, meu, quem sabe para quer buscar ganhar, troca aí, tem que trocar. Troca um é melhor. No Brasil sempre foi essa política. Ô, Homer, jamais nós vamos queimar jogador aqui. Mas o Alas Pernambucano ficou no banco sábado. Jogou o Mateusão. Desculpe, tá? Desculpe. Não é um substituto à altura. Vocês dois estão fritando o técnico do Capital. Não estou fritando o treinador. Você tá Olha, fritando. mas quem viu o jogo observa isso. No segundo tempo, principalmente quando ele contou com os jogadores, que deixou o Riquelme no banco também, quando ele colocou o Riquelme no time, aí os dois Matheus, que estavam machucados há muito tempo, que voltaram, mudou o jogo, colocou o Alas Pernambucano já no final do jogo. E aos 45, 46 minutos do segundo tempo, o Wallace, a bola não estava chegando, ele veio buscar a bola. Ele limpou uns 2, 3, conseguiu fazer uma tabela e não fez um gol por causa de uma defesa milagrosa. Você viu aquele lance não, né, Romer? Não vi. Entra, muda a cara do jogo. Agora, se o problema era ele, que a bola não está entrando, não está chegando nele.
Se precisavam vocês verem o esforço que ele fez e a jogada que fez tentando. Mas aí o Surian poderia fazer a Sim. seguinte defesa dele para você. Falou assim, tudo bem, meu amigo, mas assim, você há de concordar comigo que ele vinha sendo titular. Então, isso que ele fez aqui, por que não fez nos outros jogos? Aí eu tive que buscar uma outra opção. Eu acho que independente do trabalho, é buscar motivação, porque o elenco é grande, tem jogador que não está Tem atuando. bons jogadores. De repente entendeu? você traga lá, não, porque não dá tempo essa coisa assim de você não trazer para falar que o cara vai. De repente é a situação de motivação. Pode ser. Você troca, porque não é, já era para ser 3, já foi 5 resultados não tão favoráveis. Então, muito obrigado, tá aqui O seu Surian dinheiro. não colou ainda, né? Eu vou botar mais uma cerejinha aí. Vou dizer para vocês o seguinte, se for apenas e tão somente isso que Gilmar e Homer disseram aqui em relação à problemática do capital, poderia sim um novo técnico dar uma sacudida, se for só isso. Mas se tiver mais coisa, né, gente? Se tiver mais coisa assim de bastidor, né? Se tiver mais coisinha aí não tem treinador que, né, Homer, que segure a E tá mais onda. para ser isso aí. Eu Antigamente não a sei gente não, viu? podia, né, tá lá. Hoje os assessores lá é que esconde para debaixo do pano. Aí Tem você tem que uns ficar. E o cara ainda 50 reclama de lá. você falar no programa, porque não tem abre uns as 50 portas. lá, tem uns 50 assessores lá. Tem um que veio lá do Rio Grande do Norte, que é bravo, rapaz. Desse um guarda-roupa. Não, né? não, o outro é Porque tem um trabalha na comunicação lá. Só. Aliás, um abraço pro meu querido Adamo Araújo, saudade de você, viu, Adamo? Adamo é uma das pérolas que o Capital encontrou e já está lá há bastante tempo. Pense numa conduta correta, sempre correta e tal, né? Às vezes eu coloco umas batatas quentes no colo do Adamo, mas aí já não é culpa do Adamo e a gente já desistiu. O jogo do Capital lá no estádio JK, não dá. Até rimou. Jogo do Capital no JK, não dá. Para quem quer trabalhar com decência, não dá não, velho. Trabalhar na varanda, velho. Futebol com... o time que ostenta, né? Tudo isso, né? Que batemos no Botafogo, somos isso, temos ONG, temos e tal, fazemos trabalho para Paraolímpico, para Olímpico, temos isso, trabalhamos com os meninos, é tudo muito grande, aí chega a imprensa para trabalhar, aí ele na varanda. Ó, torce para não chover, porque senão você, ó, sifo. E nós já. Né? 2 vezes, inclusive. Na primeira eu perdi equipamento molhado, queimou, e na segunda caiu tudo assim, ó. Que eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E o pior, naquele dia, foi um sábado, eu perdi, Homer, o capítulo da novela Vale Tudo, que a Maria de Fátima ia pegar o cara com a outra lá, Homer. Aí eu falei, meu Deus do céu, não deu tempo para assistir, Gilmar. Meu Deus do céu. O cara com a outra ou a outra com o cara? Lá rola de tudo, né? É um negócio complicado. Daqui a pouco tem, viu? Você pode, terminando aqui, você já pula para lá, né? Depois do boa noite, né? Mas, moçada, então, assim, o que a gente tinha para dizer sobre o Capital é isso. O Gilmar, ele não está errado, né? De ter uma esperança renovada, porque são 12 pontos, e aí entra o aspecto matemático. A gente... talvez assim, mais na incredulidade, mesmo tendo 12, tendo 15, tendo 20, seria muito legal isso, se a gente olhasse para o campo e falasse, olha, tá indo, tá melhorando, mas não, a gente vê o Capital igual aquele cabra que tá, sabe aquelas esteiras lá do aeroporto, aquelas novas lá para o cara não andar, né? Aí ele fica naquela esteira, ele fica assim, ó, tá aqui, ó. Está movimentando, está fazendo tudo, mas não sai do lugar. O Capital não está saindo do lugar, não está saindo do lugar. Então, como é que eu vou imaginar o Capital lá na frente, na próxima fase, se ele está aqui, ó? E vai, joga, treina, põe o Pernambucano no banco, põe o Mateusão, o Mateuzinho, que é lá o que tem de Mateus, e está aqui, ó. E vai cansando, vai cansando. Aí a gente aqui de fora fica, como acreditar? Como acreditar? É difícil a situação do Capital. Eu até puxei o tapete todo aqui, enrolei o estúdio todinho. Meu Deus do céu. Bom, então vamos virar nossa página aqui, porque no sábado tivemos o que a gente poderia chamar de uma batalha campal, Gilmar? Sei lá o que foi aquilo. Não, tu estava lá, tu sabe. Uma partida de futebol. Dentro de campo, Dentro eu das já vou 4 discutir. linhas, Dentro como das é que 4 linhas foi? foi futebol, aí.
Dentro lá foi. Agora depois aí O Ceilândia jogou um fraco futebol, não rendeu o esperado. Não jogou bem o Ceilândia. Como é que foi o Ceilândia? Agora o misto praticou Não, anti-futebol. Me fala como é que foi o Ceilândia e depois a gente fala conforme o misto e o Homer bota a cereja aí também. Olha, Que faltou o Ceilândia? O Ceilândia no início do jogo, o time não procurou o gol do adversário, não jogou para frente igual costuma vir jogando, ficou muito toque do lado e tudo mais, Os deu um laterais vacilo, tomou um gol lá que não se toma nem pelada, por erro de marcação no meio campo, erro da dupla de zaga. Igual o Flamengo ontem. Você estava no jogo ontem, o goleiro ou a zaga, alguém Ontem não, gritou sábado. Eu ainda falei, mas Brincadeira, logo você. sábado, mano. você estava lá. Você escutou o goleiro gritando, ou o zagueiro, inclusive o cara que voltou a ser titular, bom zagueiro, mas diz que não aceita muita gente falar, mas eu falo. Zagueiro tem que falar, goleiro tem que falar, porque Tem que o ser primeiro bocudo. gol, o Adelso que gosta de jogar fechado, ele deve ter ficado. Porque deu cabeça de área para fechar aquilo dali, porque o Euler estava jogando aberto de um lado, o Madjuga do outro, o cara veio carregando. Foi. Ninguém deu livre. combate. Exatamente. Entendeu? O primeiro gol, mais o quê? É o que eu falei. É o primeiro e o único, que eles só fizeram um. Só. Mas aí os dois, mesmo assim, o Ceilândia não arriscou muito. Ele E foi. aqui para nós, Romer, mesmo chutando daquele jeito, mesmo Era uma defensável, eu ninguém acho. Não tendo sei se alguém combatido, tinha. a bola era defensável, né? Não sei se tinha alguém. Eu vi o Euler estava muito aberto para a direita e o Madjuga para o outro. Então, eu acho que o chute até foi mascado. Eu acho que ele imaginou que ia ser uma pancada, porque ela entrou também. Dava para pegar, mas Quase quem é que goleiro. pererecando. Até porque também não dá também para dizer, olha, o goleiro estava com a visão encoberta, um zagueiro na frente ou qualquer coisa, se posicionasse de uma maneira que der. Mas ontem o Flamengo também, o gol que tomou lá foi assim também. vocês O Flamengo, querem me sacanear hoje, Teve né? um do o Flamengo também, teve um lá que tomou, foi assim, dava Nós pra Não temos que pegar. falar acredito, outra vocês vão coisa. sair lá do Abadião e vão para não Estados dá pra Unidos ir. agora, Depois o né? Flamengo Eu vou vai ficar ficar vendo Mas para esse dizer negócio o aí. posicionamento do goleiro, Coisa entendeu? parecida, né? Para defender o goleiro do aí, Goiás é bom. ô, Romer, do aí Ceilândia. o misto faz aquele gol, meu amigo, aí praticou, aí não jogou mais futebol, praticou o antijogo o tempo inteiro. Gilmar, mas espera aí, é peraí, futebol. vamos botar o Gilmar Tava como... ganhando o Gilmar, jogo. você acaba de ser contratado, tá? Você assume o misto, tá? Assumiu. Gilmar Rodrigues é o novo técnico do misto. Próximo jogo em Brasília, lá no Abadião contra o Ceilândia, tá? Aí você arma teu time, aí você vai lá e pimba, 1-0. Pronto, e aí? O que você vai fazer? Fura a Vai bola. continuar indo pra cima dos caras que estão na tua frente e tal? Fura a bola. Tu começa a esperar. Tu pratica mesmo o suposto antijogo, mas não é bem isso. É porque você se retrai e venha. Vai venha, irritar porque o de repente, adversário. Um contra-golpe posso Foi lá, assim, ampliar. aí vem, aí vai, aí foi, aí pimba. Vem de novo, foi de novo, pimba de pi- novo, que virou pimba? 2-1, e aí? Não, eu tô mas- falando que você falou que ele praticou o antijogo. Sim. Mas é normal. Ele não é normal, aí tomou, é normal para perder. Tomou, um segundo, tomou 2 gols. E aí? O argentino Aí depois bota- que toma os gols, não querer aceitar? Aceita que dói menos. A Argentina foi campeã mundial porque ela faz muito bem esse antijogo. Sim, Pode mas ser- fazia, Romer. Mas teve o resultado. Mas foi duro, Já né? que você falou em Flamengo, o Botafogo praticou isso contra o PSG e deu certo, ganhou de 1-0. Só que eles fizeram isso e não deu certo. Tá, Tomaram, não deu foi. porque no futebol você não pode errar. O goleiro do misto não precisava sair feito um doido naquela bola, o primeiro pênalti, que foi pênalti. O Os segundo, dois. o Keina também lá, outra doideira. Pra que cair em cima do cara daquele jeito? É o ex-brasileiro, É ele. Reina? É. O grandalhão? Tá Ele. no misto, é? Você lembra o pênalti que ele cometeu aqui no JK contra o Alisson Pernambucano? Sim, que pegou sim, derrubou? foi. E o de sábado foi pior. Depois que derrubou, ele montou no cara, parecia assim que me botou aí. Um cavalinho, faz cavalinho. Montou, vai, montou, vai, vai. botou as esporas e ficou cutucando. Agora cavalinho, tem um cavalinho. negócio. Eita. né? Muita coragem. Muitos árbitros não daria aquele pênalti. Naquele momento do jogo que eu estou dizendo. Gostei da Naquele, postura do ele árbitro. não teve medo de marcar, porque foi pênalti. Mas muitos árbitros, se a Federação, de repente, do Mato Grosso tivesse força, eu não sei se marcaria naquele momento do jogo. Eu achei ele de coragem para marcar. Uma 50 coisa do que a segundo tempo, CBF foi? fez nesse final de semana que a gente tem que dizer que acertou. Nós estávamos reclamando demais. Eu fui um dos que reclamei, Fábio. A gente reclamou Sim. a questão de escalar só árbitro do Norte nesses jogos aqui, dos times do Centro-Oeste e Norte aqui desse grupo. Era só árbitro de Roraima, Rondônia, Roraima e alguns do Tocantins. E a gente falava, poxa, o estado de São Paulo é até mais perto, gente.
tem logística. São Paulo tem um quadro Sim. de arbitragem muito Um grande. espírito Traz do aqui, Rio de Janeiro, Minas traz do Espírito Gerais. Santo, Minas Gerais. Por que É. só árbitro do Norte nesses jogos? Jorge Trouxeram um árbitro Padovani, de lá do São Espírito Paulo. Santo. A reclamação do misto é que o cara tem só 26 anos, o árbitro. E o que É novo, tem 26 anos, foram pra cima. E queriam linchar o cara. Poxa, se Mas tem não foi 26, linchar, você tem né? 35. Por isso que- A postura dele em campo, ele foi muito bem. Quando teve que punir, dar cartão em jogador do Ceilândia, o jogo era no Abadião, ele encarou. Mas deixa e eu te fez o perguntar que aqui tinha que fazer, rapidinho, foi muito sem te bem. comprometer muito, assim, ó, Cuidado, a reclamação cuidado. do time do misto é normal pelo nervosismo. Por exemplo, se você tiver numa reivindicação do seu trabalho e a polícia tiver que segurar e te der um Apaziguar. chega pra lá, uma porrada toda, né? Aí você vai Eu ser tomei um chamado de chega pra bandido, lá você é semana bandido. Não passada. é. É assim, ó, para controlar a coisa. Então, é o nervosismo. Qualquer equipe, por ter perdido da forma que eles perderam, 2 gols entregados. Ninguém quer perder os 50 Agora, do Romer, segundo Exatamente. tempo. Agora- Entendeu? O que eu te falei fora do ar, eu vou falar aqui. Eita. O que eles fizeram ali? Você viu o que a polícia fez? Jogou bomba para dispersar eles. A polícia do Distrito Federal... Que é Até a polícia- hora que a passou na polícia televisão, do eu não vi Distrito essas Federal, bombas. hein, Romero? Teve A bomba polícia lá. do Tem as Distrito fotos Federal teve aquele comportamento, porque é elogiada por muito. Brasil afora, todo mundo sabe, é a polícia mais bem paga do país, é tida como uma Mas vai PM falar mal mais bem da polícia preparada de do outros país, estados. tá? A polícia do Distrito Federal é diferenciada, Romero. Isso aí não vamos dizer. Se é em alguns outros lugares que a gente conhece, Até você Brasil tá numa afora, reivindicação e jogar. Brasil afora, eu sei, não, Romero. Se é outros lugares aí, Brasil afora, que a gente conhece, inclusive estados grandes, capitais desenvolvidas, se chegar fazendo aquilo que o misto fez, os caras descem Desce a mutamba. a borracha. Tá certo? Não, tá errado. O papel da Polícia Militar, Romero, é aquele, Sim, fazer mas o que a PM eu fez. vou dizer Só assim, ó, que o que eu na vi, maioria o dos que eu lugares vi, não é o que eu assim. vi ontem sábado nas imagens. Primeiro que eu estranhei, tinha pouca gente, tinha um batalhão inteiro, então a diretoria do Ceilândia já sabia que alguma coisa de repente de pressão ia acontecer, porque tanta polícia que tinha ali que eu falei, rapaz, tinha um batalhão inteiro ali. Fizeram quase um triângulo. lá, assim, E antes ali, do lado, entre o banco do Ceilândia e o outro, estava cheio. E o que eu vi, eu não estou dizendo que não aconteceu isso aí, mas quando as imagens demonstraram, quando o pessoal foi para cima do árbitro, rapidamente o pessoal fez um isolamento e ninguém mais chegou no árbitro. Até ali foi o que mostrou. Exatamente. O Agora, trabalho depois, bem eu não feito sei. Aí logo em seguida, Mas só que, soltaram as bombas Romero, lá. quando foi a bomba, é porque eles foram enfrentar a polícia. Foi. Aí eu já Foram não com apareceu pra enfrentamento. gente. Aí a polícia... Pois é, era para ter mostrado a imagem, mas eu não sei porquê. Não, pessoal, de tem quem tempo foi pra a ficar. orientação. Assim que né? terminou o jogo, a transmissão lá do Ceilândia rapidinho já saiu lá. Desligou, porque, Romero, foram para cima da polícia e teve que jogar bomba. Como você disse, parecia que o Ceilândia sabia, eu acho que sabia. Porque não é a primeira vez, lá no JK eles fizeram também. O que eles fizeram no JK também foi terrível, no jogo onde eles empataram com o Capital lá. E não é só isso. Romero, Mas não é só isso, é quem perde. Por exemplo, o Não, Goianésia não. perdeu lá para o Capital. Você que mesmo reclamou no programa que o diretor lá Empatou. chegou e empatou, não. O jogo... Capital. Não é lá, misto, que perdeu. Você lembra que Mas a confusão polícia foi entrou... no misto. Isso, a confusão. Mas eu estou falando a sim, questão a Goianésia perdeu lá de 1 a A questão 0. que eu estou querendo mostrar é que o dirigente, ele reclama, perdeu o jogo, ele reclama. O pessoal do Goianésia também entrou lá, quis bater até no cara que estava segurando o portão. Então, isso não deveria ser normal, mas é normal, principalmente aqui, como Acontece, foi né? a derrota. Não é normal, mas mas- acontece. Viu, Romero? Aí isso aconteceu. A gente conversa com pessoas, até que foi no Mato Grosso, jogo do misto. Eu estava conversando com o Zinha agora há pouco ali embaixo. A Zinha falou, Gilmar, quando eu fui jogar várias vezes pelo Gama em Mato Grosso, quando se trata de misto, acontece de tudo. Eles não querem perder o jogo. Eles fazem de tudo, de extracampo. Ele falou, os caras, se for o caso, os caras até batem na gente lá. Lá a gente até apanha. Mas lá em Goianésia eu Deixa quase eu falar um apanhei negócio pra também. vocês Entendeu? aqui, ó. Ele falou lá, eles até batem em jogador. estão- Aí, Fábio, você vê, o misto na base da pressão. Quando a gente pega os resultados do misto, ganhou esses pontos, tudo, parabéns, está lá. Está na lá, súmula, tá ganhou, tem fazendo 16 pontos. Agora, tudo os resultados na base de pressão, desde o primeiro jogo contra aquela virada nos minutos finais em cima do Porto Velho, no segundo tempo o Goianésia, ganhando de 2 a 0,
não aguentou a pressão. A E são Série D, coisas que a- o submundo do futebol prevalece, A cara. Série D apresenta essas Essas situações. coisas. Porém, todavia, vamos ser justos aqui, Uhum. coincidência ou não, essas situações pesadas do extracampo, de embates, coincidência ou não, tem acontecido diretamente com o misto. Aconteceu com o Capital no JK, confusão. Aconteceu com o Goianésia lá no empate, confusão. O cara do misto foi lá, o pau cantou na casa Pau de cantou, Noca. foi Aí agora bomba de acontece no gás. Ceilândia. Ora, Homer, num campeonato que essa primeira fase ela tem um tiro, né, razoavelmente curto, 3 incidências da mesma equipe, aí já foge um pouco daquilo que a gente está falando, que a Série D é isso mesmo, é dedo no olho e tal, mas 3 vezes só com misto, parece que os caras realmente estão destemperados, viu, Romulo? Aí a história que eu Parece. quero saber é que lá tem representante, né? E não defendo o misto você não. Eu estou dizendo, tem representante. O Ah, Série D é tão rapaz. fim do mundo que nem isso tem. Aí o representante tinha que notificar, o rapaz apareceu um cara do misto lá, com a cara lá, e falando um monte de besteira, discutindo com quem de repente nem tinha que ter. Eu vi gente, não era nem da diretoria, os guarda-roupa lá, sim. segurança, aquela coisa toda do outro lado também, e aí fica Foi. naquele confronto. Correu os Alguém vídeos deveria assim. ir lá e colocar o nome desse cidadão para evitar, uai. Hein, Fábio? E lembrando, né? Você lembrou bem na questão do Goianésia, no empate, foi empate lá em Goianésia Foi. misto, que no final do jogo, Romer, até Mas aquela daí- rádio lá de Goianésia, daí teve eu que não sair do ar, concordo que com o pau você. comeu, Foi. foi bomba Mas de eu gás. não concordo com você querer colocar em cima do jogador. Por isso ele tem 16 pontos. Não, ué. Série D não é, é o fim do mundo mesmo. Então, o misto pode estar passando ponto, mas para conseguir 16 pontos, ou o adversário não jogou, ou ele teve que jogar. Tem os méritos, tem os Entendeu? méritos. Aqui a gente tem que entendeu? fazer o seguinte, separar as duas coisas. isso. Exatamente. Ponto Mas tá- 1, 16 pontos, méritos, tem conquistado. A bola está entrando, está produzindo para isso. Pela sua eficiência, ponto 1, pela ineficiência do adversário, às vezes, ponto 2. Agora, fora isso, me parece, pelo que a gente tem, porque a gente tem que trabalhar em cima de fatos. Ora, meu Deus do céu, até aqui já tem, no mínimo, do que a gente sabe, 3 situações envolvendo a equipe do misto, então mostra um certo destempero. E sempre fora de casa, né? Um certo destempero da equipe. Ou é provocada e não aguenta, ou ela provoca confusão. As duas situações podem acontecer. Agora, 3 destemperos envolvendo a própria equipe, tem que dar um pouco de... Como é que é lá no Mato Grosso? É chá, né? Chimarrão. Tererê, lá é tererê, tererê, né? que é doce, né? É o tererê gelado. É o gelado. O tererê é o contrário do chimarrão, é o seguinte, é a mesma erva, é tudo. Mas não só que mudou até agora. O chimarrão que usa lá no sul é com água quente, o tererê é com água gelada. O que o pessoal, então, já de tudo isso que está acontecendo, que a gente fala números em cima de números, essa coisa, já que tem essas reincidências aí, então, que o capital chame o presidente da federação aqui para Vai ir lá, não, vai. todo mundo, Vai não. para dar aquele suporte, porque não vai não. mudar isso não, a pressão lá vai ser muito grande. Exatamente. Entendeu? Sabe-se que vai ter pressão, Ah. sabe-se de tudo que nem só levar a Então gente pra tem que ir federação. não, tem que ir, ué. Que Tem leve- que que ir. leve uma Acione a segurança CBF, alguém para mandar um representante, tem que Representante da ter. ué. CBF. E uma outra coisa, viu, Romer? E o capital também levar uma segurança própria Mas também. para quê? Para guerra? Isso aí não Vem aqui adianta. comigo, vem aqui comigo. O Romer e o Gilmar, a piada da noite. Eu vou repetir aqui, que piada boa tem que repetir, né? O Romer, este verde aqui, e o Gilmarzinho, eles estão querendo que o presidente da Federação Brasileira de Futebol, que ganha 215 mil quilos de alcatra por mês, pegue um avião, vá para uma terra quente que só o diabo, entendeu? Para ir lá proteger o capital, para ir lá bancar a arbitragem. Fazer aquilo que o Weber fazia muito tempo atrás, que o nego até reclamava e hoje tem saudade. Um deles sou eu, que ele entrava em campo, meu, excelência, bom trabalho, aqui é Weber, presidente da federação. Tu ande na linha, senão o pau canta na casa de Noca. Tudo bem? Eles estão querendo que o Daniel me saia de Brasília com tantos compromissos junto à CBF. Tem alguma viagem posterior Hein, agora? Fábio? Não Mas tem é o alguma seguinte, responde. quem tem poder tem faz alguma o quê? viagem posterior, Daniel, agora? Eu não sei, mas deixa eu só dizer. Ah. Mas quem tem poderes pode fazer o quê? Quem tem poder? Sim. Mandar alguém.
Delega. Não Delega, adianta. Se não o presidente tem não pode ir, não não tem adianta. uma direção, Vai não tem mandar o Careca representantes pra que lá. precisam. Não, Pode ser. é diretor da federação, É, não é o o Careca presidente. é um diretor, é Mas muito não competente, presidente. pode muito bem. Mas E não o Careca adianta. vai, hein? Careca Vai, tava o lá Careca no vai. jogo. Só que assim, ó. Aparecidense e Capital Vai, tava o e Careca tava quem lá. tá lá não é vai. a pessoa do Careca, como a gente tá, fala, não, mas- como a gente chama de Careca, ou do Márcio Coutinho. mas não é. adianta. É a Federação Brasileira Tá, de você Futebol, vai não é lá. a pessoa. Vai lá, no seu tempo era Gretchen, era pra que Gretchen cantar, mas ela manda uma representante. É a mesma coisa? Não é. Desse Conga, jeito não. conga. Mas Não, eu tô questão dizendo. do Se ele vai do ou não Careca é outra outro, coisa. E o Careca foi lá em Goianésia. Gilmar, não resolve não, Gilmar. Então, Aí eu tô não é o dizendo. Careca, não é, eles separam a pessoa. Quem tá ali é Não a vão Federação respeitar, Brasileira de não Você vão Futebol. entende respeitar. assim, Gilmar, os caras não vão entender. Exato. Ó, isso aí, Gilmar, tem que ser o representante, o número 1. Exato. Tem que ter o 01 lá. O cara chega, ele pode até trazer os outros. Leva o Careca com Conversa ele. com A, mesmo com porque B. é do Careca que elas gostam mais. Conversa com ó, tudo bem? Daniel Vasconcelos. Exatamente, entendeu? isso aí. O Daniel é assim... não sabe quem eu sou? Daniel Vasconcelos, presidente da federação, eu não estou lembrado. Pega a foto da posse do novo presidente da CBF, eu estou ao lado dele ali, ó, sou eu aquele ali. Então, respeita que, né, que o bigode é grosso. E vai lá, e enfrenta a situação. Mas não vai. Eu acho muito difícil. Talvez até a gente falando aqui, aí algum corneta vai falar, ó, o cara falou que tu não vai para canto nenhum, aí talvez ele, pois agora eu vou, só para ser o contrário. Eu Mas acho que ele que não deveria tem ir. ido. Ó, lá em Goianésia, quem é que estava lá? Rome, Gilmar. Careca. Vocês lembram? Careca. Lá em Aparecida de Goiânia, Rome. Careca. Careca. Por todos os lugares, o Careca é que está na Agora linha nós de temos frente que da entender o federação. seguinte, Careca é o quê? O diretor técnico da federação. Então nós temos que entender que quem está lá não é o Careca que a gente chama Mas de é o Careca, Careca. ou Márcio Coutinho. A gente é a entende. Federação Brasileira de Mas Futebol. não é a gente mesma entende, os outros coisa. vão Eu entender. entendo isso aí, mas só que Entendeu? ponha na cabeça. Se pega o presidente da CBF, então, não vamos esquecer o daqui, e ele vai lá no campo do misto, aí você acha que é a mesma coisa do presidente da CBF coloca mandar um O representante? diretor do Depende do financeiro da representante. CBF. Não depende não. O presidente da CBF está lá, o respeito vai Não ser tem peso não, diferente. Gil. Entendeu? Eu É entendo assim. Crescimento do você- membro da diretoria é a instituição. Não, Não pode mandar não, qualquer pessoa, mas não. um membro da direção. Tem que ser o presidente. Eu entendo você, mas não tem peso não. Pode botar, chega lá, era para ir o presidente da CBF, ele não vai. Aí ele coloca o diretor do departamento amador da CBF, Juliano Nogueira da Silva. O cara, tá bom. Mais alguma coisa? Tá. Vai ser isso. Posso apitar? Tá. Vem aqui pra quê? Ô, vem aqui pra quê? Pra botar pressão? Ah, rapaz, pois então é agora que tu vai ver o pau cantar na casa. Começa o jogo. Ah, me poupe. Agora, sendo presidente, aí tem uma força. Ô, rapaz, ó, a gente tá aqui porque a gente tá preocupado, porque Excelência, homem do apito, coincidentemente ou não, até deu lá no programa Parada Técnica, com aquele doido lá, do Fábio, eles fizeram uma análise lá que é pertinente, que nessas últimas rodadas, quer dizer, até aqui, nessa Série A da Série D do Campeonato Brasileiro, seu grupo A5, já 3 situações envolvendo o misto. Para que não haja quarta, a gente veio aqui conversar com você, né? Para que a gente consiga um equilíbrio aí, para não dar confusão. A gente já não quer confusão. E com bola rolando, que vença o melhor, tá tudo certo. E mesmo com bola rolando sem confusão, o misto é favorito para bater no capital, infelizmente. Jogando bola, exatamente. Ô, Gilmar e Homer, nós estamos aí com o nosso rodapé quase chegando. Mas antes, eu vou falar para você da Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso, meu bom, e o da sua família. 3384-7722. Você tem à sua disposição os melhores profissionais da odontologia no Distrito Federal. Pode crer, saúde para você. Liga aí, ó, 3384-7722. Amanhã, a partir das 8 da manhã, ligue lá para a Rose, vai te atender numa boa. Você será recepcionada pelos melhores dentistas do nosso Distrito Federal. Isso é
de muita segurança para você, porque tem uns negócios por aí, ó, cuidado, hein, cuidado, é baratinho, e aí você vai ficar sem ripa, e para botar outra ripa fica mais caro ainda, sem contar que pode complicar a sua vida. Nós vamos falar do nosso Sub-20, mas antes, para análise final de Homer e Gilmar, olha aí como é que fica a próxima rodada dessa Série D. Gilmar, olhe para a tela, Gilmar, que ela está olhando para você. Olha aí, Homer, 11ª rodada chegando. O Goianésia pega o Goiânia, sabadão, é o clássico Gogô, né? O Aparecidense pega o Porto Velho, 3-0 Porto Velho, tá? Ei, joguinho fácil esse. Fé Maria, 25 pontos vai o Aparecidense. Vai ser lá a classificação. Vai ser lá. Ceilândia, nós temos 2 jogos duríssimos nesse final de semana, nesse grupo, e justamente envolvendo os nossos candangos. Ceilândia e Luverdense, próximo sábado, 16h30, segundo jogo do Gato em casa. E o Capital, novamente jogando fora, novamente no Mato Grosso, pega a equipe do Misto. O jogo das 18 horas. Eu vou dar, para a gente ganhar tempo, eu vou cortar aqui Goianésia e Goiânia, Aparecidense e Porto Velho, que é 3 pontos na sacola. Se alguém quiser ganhar um dinheirinho fácil, é aqui, né? Ceilândia e Luverdense, Misto e Capital. Homer, nesses 2 jogos aí. Ceilândia Pimba. Vence o jogo. Vence o Luverdense? Vence. O Luverdense fora de casa não está fazendo uma boa campanha. Tá não. Né? Eu acho que o Ceilândia, corrigindo os defeitinhos que aconteceu no jogo do Misto, ele vence esse jogo aí. E o Misto e Capital? Misto e Capital, o Misto vence. Tá em dúvida. Porque vai ser, se não acontecer isso que a gente falou aí, vai ser um jogo de muita confusão. Né? Não sei nem se termina, mas eu acho que o Misto atropela essa turma lá. Atropela, na nossa linguagem, entenda, 1-0 já é atropelar na Série D, viu? Não está querendo dizer que vai meter 5, 6, não tem cacife para isso, né? Vai ser um jogo duro, jogo de confusão, jogo de... Não vai ser fácil lá, não. Gilmar Rodrigues da Silva, tricolor de coração. Ceilândia e Luverdense, sabadão no Abadião. Eu concordo com o Homer, assino embaixo em todas as palavras dele, até porque o Ceilândia não foi muito bem no último sábado e não vai repetir 2 jogos sem jogar tão bem. Vai corrigir alguns erros que teve ali, vai ganhar e ganhar do Luverdense, porque, como tu já falou, o Luverdense não vem bem nos jogos de fora de casa. E o jogo de lá de Misto e Capital? Cuiabá, lá de Cuiabá, vai ser uma confusão muito grande. É um jogo que o Homer usou até o tempo de dizer, um jogo que eu não sei nem se vai se encerrar. Dependendo do que ocorrer durante a partida, pode até acontecer isso aí, viu, Homer? Mas vamos esperar que não aconteça, que Deus ilumine a mente dos promotores desse evento, que entre em campo, que ganhe quem jogar melhor, quem apresentar o melhor futebol, que deixe essas batalhas aí para que... Deixe lá para quem quiser. O capitão tem que ir lá para jogar bola, na realidade. Exatamente. Né? Ele não tem que entrar em confusão, porque confusão é melhor para o misto. Então os ele tem que ir lá. Israel, deixa que esse povo lá vá procurar brigar e que o capitão vá lá para jogar bola, que mostre um bom futebol, que até agora não tem mostrado, que de repente os bons jogadores que tem o capital estejam numa tarde iluminada e façam um bom jogo. Por quê? Não resta outra alternativa ao capital. É ganhar ou ganhar ou ganhar do misto. Porque se o capital não ganhar do misto lá no próximo sábado, aí, meu amigo, é só um milagre salvará o capital na Série D. Essa era a pergunta que eu tinha para a gente fechar o assunto Série D. Homer, misto e capital. Derrota do capital para o misto sábado que vem vai significar, na prática, bye-bye Série D? Exatamente, até porque tem logo de cara, de frente, o Ceilândia já vem desmotivado. Exatamente. E aí, Gilmar? Bye-bye devido à sequência, porque... Como é que é? Devido... Que é isso, Gilmar? Devido à própria sequência que o misto vai ter faltando 3 jogos, ele vai ter o confronto direto com a Luverdense, após o jogo, que lá em Lucas do Rio Verde, que é muito difícil, mas vai pegar Porto Velho e Goianésia depois, aí já era. Aí fica complicado. Já era. A esperança, resta uma luz no fim do túnel para o capital lá. Mas essa luz,
Se o Capital não ganhar do misto no próximo sábado lá, ela paga-se. Eu falo até se ele conseguir um resultado de empate, ele vem com tudo para cima do Ceilândia. Mas vai ficar dependendo em torcer para adversários Do fraquíssimos confronto lá, direto né? lá. Não, mas até do confronto porque direto lá vai ficar Lucas do dependendo de Rio Verde. Goianésia, de Porto Velho, essa coisa toda. Assim, para eu falar assim que ele não está fora, porque eu, para mim, já falei A esse chave tempo atrás. facilita o misto, né? Exatamente. Exatamente. Jogos É aquilo que eu finais. dizer, não deixa essa história de depender de adversário. Então, para não depender, ou pelo menos para ele tentar alguma coisa, vir mais motivado para o jogo do Ceilândia, ele teria que vencer esse jogo. Beleza. Exatamente. Moçada, a gente vai chegando aqui no nosso, agora sim, rodapé final do nosso Parada Técnica. Você nos acompanhando aqui pelo YouTube, portal DF10 Brasil. Faz assim, ó, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E faça mais do que isso. Dê aquele joinha a cada programa, até aquele papo firme que tá aí, ó. Meta um joinha, compartilhe, né? O joinha é curtir, né? Você pode compartilhar também, mande para os seus amigos e nos ajude aí a gente a alimentar o nosso Parada Técnica a cada semana, tá bom? A gente vai voltar na próxima sexta-feira com mais uma edição, mas é lógico que a gente vai falar aqui também, nesse final de semana começou o Campeonato Brasileiro de Futsal, a gente vai trazer informações aqui ao longo da semana, né? Hoje o dia inteiro eu fui atrás e é impressionante como as federações, assim, têm um trabalho que não vai, né? Começou a rodada inteira no final de semana, não teve uma ponta no site da Federação de Futsal, mas está tudo certo, né? A gente teve aí, né, nesse final de semana, o nosso candanguinho de juniores, né? Vou pedir para botar na tela aqui, porque tivemos os seguintes jogos. Eu estou com a minha cola aqui, porque 10 jogos, né? Se eu não anotar o trem aqui, eu fico, né, na podre. Ô, Romeu, presta atenção aí, ó. 8ª rodada, já momento derradeiro aí do campeonato de juniores, o Sub-20. O Capital bateu o Ceilândia por 4-0. Sobradinho venceu o Paranoá por 3-0. O Cruzeiro, no clássico lá do Cruzeiro e Aruque, 1-0 para o Cruzeiro, lá no Ninho do Carcará. O Real ganhou do CESP, viu, Homer? Foi de 1, foi de 3 ou foi de 4, Homer? Foi mais. Daí pra frente, esse CESP aí parece que o pessoal tá comemorando que ele até que enfim conseguiu fazer um golzinho depois de tantas... Exatamente isso, Homer. Foi 9 pro Real, 1 pro CESP. Mas será que não foi contra, não, o gol do CESP? Tem que verificar isso daí. Viu? Eita, nós. E o Gama do Homer em casa perdeu para o Planaltina 3-1. Samambaia também sonegou diante do Canaã, 3-1 para o Canaã. O Lusiânia do Marlon Nascimento, aleluia, 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 Marlon ganhou uma, mas também do Riacho, né? 3 para o Lusiânia, 1 para o Riacho City. O Brasiliense sapecou 4-0 no Legião. O Candango meteu meia dúzia, olha o Candango aí lá da galera lá do Túlio Guerreiro e tal, né? Meia dúzia a 1 para cima do Ceilandense. E o Santa Maria empatou com o Greval em 1-1. Lógico que a gente até imaginava um resultado desse, porque são equipes que estão brigando aí no G4, equipes qualificadas. Então foi um bom jogo, no placar final de 1-1. Não tem o restante aí, não? Isso, coloca o resto lá, o pessoal ver os demais resultados. Não tem, não? O demais resultado? Não, rapaz, não é isso que eu estou pedindo, não. Então você trata de colocar o negócio certinho para o povo ficar sabendo aí do nosso Sub-20. Beleza. Bom, vamos falar de classificação. Com esses resultados... já está aí? Beleza. Fechou, então. Com esses resultados, nós temos aí no Grupo A o Canaã com 18 pontos, Samambaia com 17 pontos e temos também a equipe do Real com 17, fechando o grupo classificatório, a equipe do Sobradinho também com 17 pontos. Esse é o grupo A, viu? O grupo B, nós temos o Brasiliense, largou na ponta aí, né? Passou... Quer dizer, permanece na liderança com 22 pontos. Capital, segundo, com 21. Greval, olha o Greval aí, terceiro colocado com 20. E fechando esse G4, o Santa Maria com 16 pontos somados até aqui. Ô, Gilmar, grupo A, grupo B, né? Grupo A, Canaã, Samambaia, Real e Sobradinho. Grupo B, Brasiliense, Capital, Greval e Santa Maria. Tá tudo pela ordem. Ou você tá sentindo falta de alguém aí nesse G4? Não, já é o que a gente esperava já. Desde o programa passado nós já falamos que os classificados seriam isso. Eu acredito que não vai mudar. Agora, o que eu destaco nesse candanguinho
é a média de gol. No outro final de semana, na 7ª rodada, tinha sido 42 gols, uma média de 4,2. E nesse final de semana, 43, uma média de 4,3. Excepcional a média de gol desse Candaninho. E vem desde a primeira rodada assim, Homer. Isso mostra que a disparidade em algumas equipes aí que fez com que essa média aumentasse, né? Precisa de algumas equipes aí dar uma reforçada, porque se levar de 9, aí parece que não é nem futebol. Tá mais para futebol americano, essa coisa toda aí, E né? toda rodada tem um sapeca desse, né? Sempre, né? Toda Então, rodada. mas o interessante é que, pelo menos, não aconteceu, me parece, aí WO, né? Porque o time começa a perder demais, o cara costuma abandonar ali, Exatamente, né? tem isso também. Ô, gente, a próxima rodada, que vai ser a 9ª, a penúltima, né, Gil? Fecha aí na 10ª, ou já é a última? É a última rodada, né? É a última já. Nós temos aí o Canaã enfrentando o Cruzeiro, Planaltina pega o Real, CESP enfrenta o Sobradinho, Gama vai pegar Aruque, Samambaia enfrenta o Paranoá, Ceilândia pega o Santa Maria, Ceilandense pega o Brasiliense, é isso? O Legião enfrenta o Lusiânia, Capital pega o Greval e Candango pega o Riacho. Vamos chegando aí nessa fase derradeira do nosso Sub-20 e com essas... Ceilândia pega o Santa Maria, né? Ceilândia e Brasiliense, Ceilandense é que pega o Santa Maria. Ceilandense e Santa Maria é porque ficou 2-6, né? Aí me complicou. O Ceilândia pega o Brasiliense, Ceilandense pega o Santa Maria. Legião pega o Lusiânia, Capital enfrenta o Greval e o Candango pega a equipe do Riacho. Agora tá tudo certo na tua tela, aí você vai... A participação do Gama já encerrou por aí, né? O Gama... Entrou com o Sub-17. Eu pensei que o Homer fosse fazer a defesa do Gama aí, que é o time de menino de 10 Nessa anos. daí, para ver que eu não fico só defendendo essa história do Gama, que para mim ninguém tira o título aí do Brasiliense, né, que vem mostrando aí sempre goleadas. Agora tem aí o Canaã, o Capital e o Real e o Brasiliense. Para mim esses 4 vão decidir aí quem vai para a Copinha. Esses 4, 2 vão para a Copinha. Isso, exato. Mas o Capital tem um bom time, estava invicto até a semana passada, mas no final de semana tremeu, né? Tremeu pro Brasiliense. Tremeu e perdeu 3-0, mas Então, tá dentro disso. Passando o trator, né? Mas eu não sei não, viu? Me corrija se eu estiver enganado, mas ano passado o Brasiliense chegou nessa fase derradeira aí e ficou nos pênaltis ainda, né? Então, não, mas esses eu acho que foram citados aqui, para mim o Brasiliense está muito bem, 4. mas Capital, bem, o Real pode ir. Canaã Isso. e Brasiliense. De repente pode ser Agora, Canaã e Real, o Capital Brasiliense e vai Real. bater na trave, não é possível de novo, que senão aí é muito... mas desde o princípio da competição, uma equipe que se mantém ali no G4 chama-se Greval, lá do Valparaíso. Está muito bem também, Muito pode ir. bem. Agora, mesmo Tem assim que seja... Sapão, que é o estádio Luizinho. Viu, Fábio? Mas tem um detalhe, né? Se o Canaã não se classificar dentro das 4 linhas, ele vai, né? Como convidado. convidado. Mas assim, eu acho que esses 8 classificados aí, próxima fase, né? Eu vou falar um negócio que você nunca ouviu na tua vida. Então anota aí, ó. Acabou essa fase, aí vem a próxima, né? Aí é outro campeonato. Outra história, é verdade. Um outro campeonato. E o Brasiliense coloca as barbas de molho, porque não vai ser tão simples assim. O Homer citou as 4 equipes que brigam direto, concordo com ele. Brasiliense, Real, Capital e... Greval. E não, o outro lá... Greval e Canaã, 5. Canaã. Mas eu coloco Canaã. o Greval correndo por fora aí. Greval também, muito bem. São 5 equipes que não se assuste se elas abocanharem uma das vagas para a Copa São Paulo de Juniores. Fechou assim? Então, a gente volta na próxima sexta-feira, sempre com oferecimento de Nona Caetano. Aproveita aí essa hora, tá bom para você dar aquela ligadinha lá no Instagram, nona com 2 N's, Caetano. Você já vê o que você quer, fettuccine, lasanha, já dá aquela ligadinha, entrega na sua casa, numa boa, tá bom? Também com oferecimento de Luz do Sol, energia solar, barateando o valor de suas contas de energia elétrica em até 95%. Se pagava 1.000, vai pagar 50.
O que eu vou fazer com os outros 950? Manda um Pix pro homem, vai aceitar. Pode mandar, tá bom? 999671825. Também com oferecimento do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, que tem amanhã, 19h30, terça-feira, Rampa dos Vigilantes, encontro marcado com a Assembleia Geral Extraordinária, tratando da campanha salarial 2025. E aí, tudo que acontecer aí de proposta até amanhã será votado e quem sabe a gente sai amanhã nessa Assembleia com um posicionamento aí, com boas novidades, já carimbadas e decretadas por toda a categoria, tá bom? Clínica Odontológica Marília, valorize o seu sorriso e o de sua família no 3384-7722. Saúde para vocês, saúde bucal é fundamental, né? Rima não, saúde bucal é fundamental. Não vou ficar contando história aqui de gente, mas, tem gente que tem ataque cardíaco, tem problema de infarto por conta de foco dentário. Tu sabia? Se quiser, eu trago um dentista aqui para confirmar esse trem. Tá pensando o quê? Homer Boas, boa noite para você. Já estava dormindo, né? Não, estava aqui só agradecendo que todo mundo voltou agora. O Vasco da Gama está recebendo todo mundo. Tem que ouvir cada um. Nem lá ele foi. Nem lá ele foi, Gilmar. Mas, Homer, daqui a menos de 2 semanas você vai ter o Mané Garrincha. É mesmo, hein, Homer? Com o Botafogo, um grande clássico do futebol brasileiro. Tu vai fazer esse jogo aí, Homer? Botafogo e Vasco? Vou no sofá de casa ali e tal, uma pipoquinha, entendeu? Quase 40 anos, aí eu não tenho essa coisa que vocês têm de estar lá tirando fotinho com fulano. Não, tirando fotinha não, mas de repente o Homer Boys pode ir lá, tá dentro do campo, lá no gramado. Dá um abraço do Pedrinho, né? Que é um grande clássico do futebol brasileiro, independente se um time está bem, outro está mal, se os dois estão mal, mas... Já quer falar de campeonato brasileiro? Para eu encerrar, então, já que ele despediu, me chama para ir assistir a Ju Marques, aí eu vou. O que é o Ju Marques? Da Ceilândia, tá estourando aí, rapaz, tá estourado. Eu sei lá quem é Ju Marques. Não é não? Tá estourado aí, um abraço para o pessoal de Ceilândia. Isso. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Gilmar, e com certeza ele vai querer. O pessoal pediu para tu falar aqui, que tu é cego e não fica falando, que você tem que divulgar o programa que você faz lá na Brasília FM, que o pessoal não sabe dia e horário e quer te ouvir. Ontem eu tive problema, não estive lá, mas sempre aos domingos, de 8 às 10 da matina, pela Brasília FM, na frequência de 98.1, o programa Amantes da Saudade, só com música dos anos 70, 60, 70 e 80, né? O período do auge da música brasileira. Tem Jane Arondi? Tem Jane Arondi, tem Benedito de Paula, tem Bartol Galeno, tem José Ribeiro, José Augusto, Fernando Mendes, tem o trem é bom o que você demais. imaginar. Eita, não se vá, estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Tá bom, vou parar que senão o povo vai bater em nós aqui. A gente vai ficando por aqui e voltamos, é claro, na próxima sexta-feira a partir das 8 da noite e você, sem dúvida alguma, é o nosso convidado. Até lá, tchau, tchau.